Aqui da gravação, depois eu coloco lá. Ai, que horror. Opa, onde que eu tô? Aqui. Vamos lá. Nós temos deixa eu colocar aqui se alguém quiser. Verdade. Onde eu parei? Tá. Professora Fernanda. Oi. Tá muito baixo, não tô ouvindo nada. Seu áudio, o meu áudio tá baixo? O meu áudio, deixa eu ver. Meu áudio tá normal. Tá normal, Pro? Tá. Eu acho o áudio dela que tá. Verifica aí seu áudio, o meu tá normal. Tá normal aqui pra mim também. Tá, obrigada. Pro, você parou no intrapessoal, tá? Ah, tá bom então. Obrigada, Jordana. Nossa, deu um susto agora. Vamos lá. Recapitulando. Então, o intrapessoal, que é pra fora, né? É a inclinação para se conhecer e usar o entendimento de si para alcançar certo. Então, é você passando para alguém, tá? Para fora. E o musical, que é aquela aptidão para tocar, apreciar, compor padrões musicais, né? Então, assim, tem pessoas aí que têm essa inteligência ao extremo, né? Famosos aí que tem essa inteligência ao extremo. Não vou. Depois tem a tela que tem uns exemplos aí que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Aí, no primeiro momento, o Gardner criou, né? Descobriu, aliás, esses 7 tipos de inteligência. Mais para frente, aí ele acrescentou mais 2, por isso que ficou 9. É o natural, reconhecer e classificar espécies da natureza, né? Muitos cientistas se encaixam aí, quem é da área de ciências, muitos deles se encaixam aí. E o existencial, vamos lá, refletir sobre questões fundamentais da vida humana, sugerir o agrupamento da interpessoal e intrapessoal numa só. Então, a existencial, ele disse que poderia, né, fazer uma união do interpessoal e do intrapessoal junto nessa existencial. Enfim, professora, mas exatamente isso cai no concurso? Não exatamente isso, tá? Apesar que ela pesquisou as 7 inteligências, depois mais 2, né? O Gardner pesquisou e ela pesquisou. Mas o foco da autora, da Small, é na lógico-matemática, porque é a área dela que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Vamos lá. Então, por exemplo, aqui tem alguns exemplos aí sobre as inteligências lá, tá? No caso do Albert Einstein, né, o famoso aí, a experiência dele, a inteligência dele era voltado para lógico-matemática, tá? Mas provavelmente não disponha do mesmo pendor para outros tipos de habilidade. O mesmo pode ter dito na veia musical do Mozart, né? Que daí ele foi música. O Pelé, a inteligência dele foi voltada para físico-sinestésica, para o corpo, para o futebol, tá? Então, assim, muitos famosos nós podemos identificar as inteligências dele dentro de todas aquelas inteligências múltiplas lá. E por que múltipla, gente? Porque às vezes muitas pessoas não têm uma só, tem 2, tem 3, tem várias, né? Então tem pessoas que, eu tenho tanto a lógico-matemática como a musical. Eu tenho tanto a lógico-matemática como a sinestésica. Então, assim, por isso que fala múltiplas. Além de ser várias, tem pessoas que têm mais do que uma, tá bom? O que leva as pessoas a desenvolver capacidades inatas são a educação que recebem e as oportunidades que encontram. Para Gardner, cada indivíduo nasce com um vasto potencial de talentos, ainda não moldado pela cultura, que só começa a ocorrer por volta dos 5 anos. Então, a partir de 5 anos de idade, conforme Gardner, que dá para perceber que aquela criança já tem uma inteligência puxada para um lado, já pende mais para um lado do que para outro, enfim, tá? Mas vamos lá. E daí chega na que é Small Care, tá?
De todas elas, qual que é o foco? É na lógico-matemática, porque o livro dela é justamente sobre matemática, tá? Que é a capacidade de solucionar problemas com raciocínio numérico ou deduções lógicas. Inclui também, né, tudo da matemática, inclui também a habilidade de classificar, estabelecer relações de causa e efeito, deduzir, categorizar, tá? Ainda na educação infantil, pode ser, ainda na educação infantil, é lá que começa tudo, pode ser estimulada através de jogos de adivinhação, brincadeiras de raciocínio lógico, atividades de organização e classificação de experimentos com sucata ou massinha. Então, são ideias que podem estimular as crianças nessa área da inteligência lógico-matemática, tá? Então, tem crianças que desde pequena já gostam muito, já tem uma facilidade aí, uma inteligência para isso. Professor, alguém desativou o seu som. Pronto, tá desativado o seu som. Tá, obrigada. Peraí. Obrigado, gente. Opa. Não tá indo? Peraí, gente. Aí, foi. Tá? Então, a partir do ensino fundamental, o trabalho é intensificado, né? Com essa questão da inteligência lógico-matemática. Mas isso não quer dizer que não comece lá no infantil tudo isso. Começa no infantil e quando chega no fundamental esse trabalho é intensificado. Tudo isso que a Small vem nos trazer, né, essa inteligência lógico-matemática, é pedida também na nossa BNCC. A forma como é para trabalhar, os conteúdos a serem trabalhados, também é falado na BNCC, tá? Eles falam tudo que é para ser trabalhado, porém, de que forma? De uma forma dinâmica, de uma forma lúdica, principalmente quando se trata de criança, ok? Vamos lá. Aqui já foi os exemplos, a gente vai entrar no que a Small fala, tá? Isso aqui vai falar de mais coisas de Gardner, né? Mas a gente tem que focar na autora. Aqui é só a pesquisa que ela fez, ok? Vamos entrar no que ela fala aqui. Cadê? Opa, volta. Aqui. Peraí, deixa eu ver se eu não pulei nada. Aqui, tá certo. É nessa parte. Então, a Small, ela concorda que, conforme Gardner, que ela cita, se cai na prova de concurso, gente, Gardner, ele não está na bibliografia do concurso, ok? Não está. Está Small, porém, ela cita no seu livro Gardner, porque é ele que criou, né, a teoria das inteligências múltiplas, ok? Então, aqui ela concorda. Uma inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural. Depois embaixo. Dependendo do contexto cultural e social em que são encontradas, assim a inteligência ou as inteligências, porque nós podemos ter mais do que uma, né, são sempre uma interação entre as inclinações biológicas e as oportunidades de aprendizagem que existem numa cultura. Então vejam a fala. Tem pessoas que já nascem com aquela inteligência, desde pequenininho. Por isso que eles colocam essa interação das inclinações biológicas. Ou seja, tem criança que biologicamente já nasce pendente mais para uma inteligência do que para outra. Logo quando é pequenininho a gente já percebe, né? E tem outros casos que não é biológico. É conforme vai passando o tempo e a pessoa vai criando as oportunidades, vai dando a oportunidade, vai abrindo espaço para outros tipos de inteligência aí. Então, ó, e as oportunidades de aprendizagem que existem numa cultura. Então, às vezes, vamos supor, vamos pegar aí quem faz desenho. Eu sou péssima em desenho. Mas
Tem criança que desde pequenininho gosta de desenhar, tem o dom, tem isso, daquilo. Eu não tenho. Mas tem criança que já nasce, né, já tem aquele dom, e conforme você vai, ou chega uma certa idade, você vai incentivando, motivando a pessoa, e a pessoa vai desenvolvendo ainda mais. Então, existem os dois lados, que nasce ou que vai depender dessas oportunidades. No caso da escola, né, a criança já vem e você não conhece cada criança, né? Então pode acontecer de muitas crianças já virem com certo tipo de inteligência, mas você não conhece. Então você vai ter que observar, né, cutucar lá, incentivar, motivar, para verificar que tipo de experiência aquela criança pode ter. Então é o que nós falamos de criar situações, criar oportunidades, criar estratégias para que isso aconteça, ok? Um detalhe. Não. Peraí. Ah, tá. Então, finalizando. Não finalizando totalmente, tá? Porque é sequência. A Small faz essa pesquisa, fala da matemática, que ela escolheu a lógico-matemática, porém, são 2 livros dela que dão sequência um no outro. Este primeiro livro, que são as inteligências múltiplas, ela faz a pesquisa e fala muito do Gardner, né, que ele fez a pesquisa, a importância, e ela escolhe a lógico-matemática porque é a área dela. Em seguida, ela já começa a falar da área que ela escolheu, que foi a matemática, tá? Por isso que são 2 livros dela, praticamente no mesmo tema, só muda o nome do livro, mas tudo envolve a matemática, tanto o primeiro livro quanto o segundo livro. Aí, nessa finalização, a gente já emenda com o livro de matemática, tá? Então, resumindo a pesquisa dela, Gardner também atende à exigência do equilíbrio entre razão e emoção e abre caminho para que possamos, como pais, educadores, pesquisadores e cidadãos, caminhar na busca de uma sociedade mais feliz, justa e que use seu conhecimento, tecnologia, progresso científico em benefício do progresso social e da convivência pacífica com as diferenças. Então, veja, quando a gente pega o que o Gardner fala, que a Small concorda, né, e leva isso para a escola, para a educação, para a sala de aula, temos que pegar essa parte, que existe, né, deve existir esse equilíbrio entre razão e emoção. Então, assim, nós professores, por exemplo, vou dar um exemplo. Nós professores somos razão e emoção, certo? Como seres humanos. Porém, na profissão, nós vamos pender mais pelo lado razão. Porque se a gente for pela emoção total, né? Apesar que todo ser humano tem os 2 lados, emoção e razão. Mas tem pessoas que vão mais pelo lado da razão e tem pessoas que vão pelo lado da emoção. Eu, por exemplo, na escola, né, na minha experiência escolar, eu ia no começo, né, quando eu comecei a dar aula, aquela coisa que você quer agarrar o mundo, você vai mais pela emoção, quer ajudar todo mundo, quer ajudar os alunos, quer fazer o impossível, né? Você vai pro lado da emoção. Mas chega uma hora que você para e pensa, fala, opa, estou me envolvendo demais com a situação. Eu sou apenas a professora do aluno. É difícil. É um assunto, eu não vou entrar nesse assunto porque é bem polêmico, né? Mas, resumindo, nós somos, conforme ele, os 2 lados, razão e emoção. Tem pessoas que vão pelo lado mais da emoção, tem pessoas que vão pelo lado mais da razão. Tudo depende de pessoa para pessoa. Porém, conforme Gardner, existem as 2 partes. Nós temos que ter esse equilíbrio nos 2. Nem mais para um lado, nem mais para o outro. Mas o equilíbrio, porque nós somos seres humanos. E ainda mais se tratando de educação, de escola, aí que tem que ter o equilíbrio mesmo, tá? E eles colocam aqui pais, educadores, pesquisadores, cidadãos em geral. Temos que ter esse equilíbrio. E passar também esse equilíbrio para os alunos, né? Nós somos o exemplo deles. Ok?
E daí, dando continuidade, então nesse primeiro livro, deixa eu só recapitular, tá? Esse primeiro livro, apesar dela focar na matemática da educação infantil, nessa parte das inteligências múltiplas, ela escolhe a lógico-matemática, porque está na área dela. Então, este livro, ela fez uma pesquisa. E na pesquisa apareceu Gardner, que foi ele que inventou essa tese, essa teoria das inteligências múltiplas. E foi provado que realmente acontece, ok? Aí, dando continuidade, ela escolhe a lógico-matemática, aí vem esse livro, tá? Que é continuação daquele lá. Ela publicou um novo livro aí só focado na matemática. Tudo bem? Essa matemática que ela vem nos trazer, ela coloca no próprio nome do livro, Resolução de Problemas, Matemática de 0 a 6. Tá? Por quê, gente? Porque quando este livro foi publicado, as crianças do infantil realmente eram de 0 a 6 anos. Não podemos esquecer disso. Ah, mas ela está escrevendo errado? Não, é que quando foi publicado, não existia ainda aquela lei que fala que infantil é de 0 a 5 anos e a partir de 6 anos, né? Ou até completar 6, no caso, é infantil e depois é ensino fundamental. Não, na época que ela escreveu, até 6 anos ainda tudo era infantil. Só a partir de 7 que era fundamental. Tudo bem? Porque é antigo. Então, neste livro, ela vai focar no quê? Resolução de problemas. Então, o que ela pede aos professores? Ela não escreve sozinha, né? Tem outras companheiras aí. Assim como ela, a Denise, a Cândido, são 3 grandes autoras aí. Porém, o nome que se destaca é realmente a Small, que cai em concurso público, tá? Vejam que o nome do livro é Resolução de Problemas. Então, ela coloca a importância, professores, de trabalharmos com essas crianças situações, problemas, resolução de problemas. Qualquer tipo, problemas que envolvam adição, subtração, todos os tipos de problemas. Apesar do livro focar mais na educação infantil, mas tem algumas partes que ela vai falar, isso também serve para quando for trabalhar o fundamental, tá? E trabalhar situações, problemas com eles é através de brincadeiras também, do lúdico também, jogos, né? Brincadeiras, mas trabalhando a matemática. Não se esqueçam que nós temos depois, né, a alfabetização de matemática, mas também do português, mas também da matemática. E aqui ela fala, não é porque é criança que você não tem que trabalhar resolução de problemas. Lógico, conforme a faixa etária da criança, você vai trabalhar de uma forma, você vai utilizar uma metodologia, uma estratégia, um recurso, etc. e tal. Vamos ver. Então, aqui ela está resumido os 9 capítulos deste livro aí, tá? Eu vou falando e vou explicando a parte que ela fala. Ó. Capítulo 1, uma primeira conversa. Uma proposta de matemática para a educação infantil. Então, assim, no primeiro capítulo, ela fala de que forma você vai trabalhar a matemática na educação infantil. De que forma? Ludicamente, brincando, né, com as crianças. E nas próprias escolas, gente, da educação infantil, assim como outras séries, existem vários materiais que podem ser trabalhados com as crianças, né? Vários materiais que a própria escola recebe da secretaria, recebe do governo, materiais diversos, que conforme a faixa etária da criança. Tem materiais que são focados para o infantil, dentro do infantil, né? Focados para bebê, focados para criança bem pequena, depois para criança pequena, então tem vários, tá? Então a primeira proposta deve ser trabalhado matemática na educação infantil, ponto. No capítulo 2 ela coloca resolução de problemas de matemática na educação infantil, que muita gente acha um absurdo.
Mas lendo desta forma, conforme a autora, é claro que vai ser um absurdo. Nossa, mas os alunos da educação infantil resolvendo problemas de formas diferentes, né? Principalmente, ela fala, quando chega na faixa etária de 4 e 5 anos, a pré-escola. Aí você pode melhorar ainda o desempenho dessas situações, problemas, né? Interagindo com eles, ok? Mas é necessário trabalhar situações, problemas. Então, assim, ela, apesar de ser infantil, ela já deixa bem claro que hoje, né, o livro é focado para o infantil, mas ela faz esse adendo no livro. Hoje, você vai trabalhar, por exemplo, no ensino fundamental, ela diz que não podemos mais, principalmente professores de matemática ou as próprias professoras polivalentes, de passar continhas na lousa. Ela é totalmente contra as continhas que não tenham objetivo. O problema não é passar a continha, né? Que ela fala, arme e efetue, por exemplo, que ela coloca. Então, na verdade, assim, trazer a adição, a subtração para dentro de uma situação problema, contextualizada, né? Então, ela até deu um exemplo lá, por exemplo, como que é? Você pergunta para o seu aluno, olha, vocês vão resolver esse problema para mim. Tá, o que que é? Vamos ter um passeio na escola. Porém, tem tantos alunos para ir ao passeio, mas nós só temos um ônibus. O que que nós vamos fazer? Então, você jogou uma situação, problema de matemática, né? Adição, subtração, mas você jogou uma situação para eles resolverem. Então, vai ter crianças que vai falar, ah, professora, aperta todo mundo e vai todo mundo. Outro vai falar, professora, se o ônibus tem 2 lugares, mas se são pequenos, dá para sentar de 3 em 3. Então, aí acaba sendo 3 bancos ao invés de 2. Tem crianças que vão falar assim, professora, faz um sorteio. Quem sair no sorteio vai no passeio. Tem crianças, cada um vai pensar de uma forma, né? Conforme a Small, cada um vai pensar de uma forma. Tem crianças que vão falar assim, só leva quem é comportado. Quem não é, fica. Deu para entender? Então, é jogar a situação, problema, para eles darem uma solução, não você, né? Eles poderem participar. Enfim. Capítulo 3. Planejando o trabalho com resolução de problemas. Então, quando, professor, você for planejar, procure situações, problemas que tenham a ver com cada faixa etária, tá? O que você pode trabalhar em resolução de problemas com cada faixa etária. Você tem que planejar tempos, espaço, qual o objetivo daquele exercício, etc. E conforme ela, no adendo também que ela coloca, antigamente, ela fala antigamente, tá, gente? Espero que seja antigamente mesmo. Ela fala assim, olha, as crianças, né, os alunos estão tão danados que muitos professores fazem o que conforme a pesquisa? Lota a lousa de arma efetue. Coloca lá 50 exercícios, calcule, né? Arma efetue, calcule, tá? E daí as crianças passam aquele tempo armando, efetuando, calculando, né? Aí passa, deu o tempo, daí o professor vai e só dá a resposta. Ó, letra A deu tanto, letra B tanto, letra C tanto. Ela fala que isso não é o ideal, tá? Isso é para as crianças ficarem mais quietas, para o professor passar um tempo ali, mas não tem um objetivo concreto, conforme a autora, ok? Agora, é mais fácil você dar 5 exercícios que tenham qualidade, que sejam contextualizados, que tenham um objetivo, uma situação, problema concreta, do que você passar 50 e sem um objetivo. Você não vê o processo que eles fizeram, você não vê o resultado final, o processo, né? Enfim, tá? 4, resolver os problemas e registrando essas soluções. 5, observar, interferir e registrar. Então, tanto aluno como professor, né, no caso, mas principalmente aí no caso o professor,
mas ela coloca que é os dois. Então você observa seu aluno, você faz interferência no que ele está fazendo, você vai pedir para ele registrar e você também vai registrar. Propostas de resolução de problemas, né, que ela dá várias propostas, mas não essas propostas que caem em prova, né? As crianças elaboram seus próprios problemas, isso é interessante que ela coloca, tá? Fazer com que as crianças elaborem os próprios e troquem com os colegas, é uma dinâmica que ela dá, né? Uma criança elaborou, dá para o outro responder e vice-versa, troca, tá? E o capítulo 8, fazendo uma síntese do seu planejamento e avaliação do seu planejamento. O que deu certo, o que deu errado na área da matemática, tá? O que deu certo, o que deu errado. Aí eu tenho que mudar esse exercício, não foi legal, eles não entenderam. Aí eu expliquei desse jeito, não atingi o objetivo, vou mudar. Então, planejar e avaliar o seu planejamento, né? O que deu, o que não deu. E uma novidade, né? Que muitos professores, muitos de vocês, eu tenho certeza que já faz essa atividade de sala de aula, tá? Projetos maravilhosos, eu sei que muitos de vocês já fazem. Porém, veio da Small a ideia, tá? Muita gente faz, mas não sabia de qual autor veio. Foi da Small. Assim, porque ela é matemática, muitos outros são português. Então, quem é de português faz a biblioteca em sala de aula, ciranda de livro, não é? No caso da ideia da Small, é fazer a problemoteca. Problemoteca. Caiu no concurso público essa pergunta. Tá? Conforme o livro, né? Small, matemática, tal. Qual é a ideia que surgiu dela? Além de trabalhar a situação, problema, tal, é a problemoteca. Então seria um espaço na própria sala de aula ou em outro espaço, assim como fosse uma biblioteca, só que de problemas e não de livros para escolher para ler. Tá? Então, seriam umas caixinhas, né, do jeito que você achar melhor. O aluno vai lá nessa caixinha e pega um problema para resolver, né? Uma situação, um problema para resolver. Isso faz eles refletirem, isso faz com que eles aprendam, tá? Então, é a mesma coisa como se fosse a biblioteca de livro, porém, ao invés de você colocar livro, você coloca exercício, atividade de situações, problemas. Aí eles vão lá. Principalmente, ela fala que na pesquisa dela deu muito certo. O aluno terminou a tarefa, vai lá e pega algo a mais. Porque tem aqueles que resolvem a situação, problema muito rápido. Então, esses você pode cutucar que eles vão além, tá bom? Então, a problemoteca, novidade. Deixa eu voltar, tá? Deixa eu parar aqui. Só um minutinho, tá? Vamos voltar aqui. Deixa eu seguir aqui agora. Próximo autor é o Paro. Deixa eu ver quantos autores são aqui hoje. Espera aí. Tá. Agora é o Paro, tá certo. Vamos lá. Paro. O Vitor Henrique Paro, muito conhecido em concurso público, tá, gente? Ele é muito conhecido em concurso público. Ele fala sobre a qualidade do ensino que tem a ver com a contribuição dos pais. Até no próprio livro, né? É muito engraçado. Então ele fala assim, quer ter qualidade no ensino? Não basta só escola. Eu gosto do que ele fala. Não basta só escola, não basta só professores, né, capacitados, com boa dinâmica, com boa estratégia. Onde está a contribuição dos pais? Então eu gosto dele que ele tira um pouco o foco só professores, né, e coloca a responsabilidade dos pais. Tá? Os pais devem participar da vida escolar dos alunos. Então, ele fala que os alunos em que esses pais
participam da escola, participam das atividades que eles fazem, né? Participam da vida deles escolar como um todo, o aluno chega a ter uma qualidade melhor no ensino, tá? Porque ele dá mais valor àquilo que o professor está falando, ao que ele está aprendendo, ok? Eu gosto do paro. Vamos lá. Vejam, eu não vou ficar lendo, mas só as partes que realmente caem e que precisam, tá? Então, o foco do paro é a participação da comunidade na escola, ou seja, os pais dentro da escola, não só numa reunião, gente, tá? Mas uma atividade, uma oficina, trazer esses pais para participar da vida desses alunos na escola. E já foi provado que aqueles que o pai valoriza a escola, os pais valorizam os professores, eles têm uma conduta diferente na sala de aula, na escola, tá? E aqueles que os pais não estão nem aí, se os pais não estão nem aí, imagine o aluno, né? Então, eu estou falando popularmente falando, mas é justamente essa questão. Então, vejam, a adesão ativa dos pais ou responsáveis aos propósitos educativos na instituição escolar, de modo a favorecer a melhoria do aprendizado. Então, trazer esses pais para dentro da sala de aula, não sala de aula ficar assistindo sua aula todo dia, toda hora, não nesse sentido. Mas você for fazer uma dinâmica, você vai fazer uma oficina, traz os pais para participarem, né? Faz uma pesquisa, manda para casa, enfim, de alguma forma, tá? A escola que toma como objeto a preocupação, levar o aluno a querer aprender, precisa ter presente a continuidade entre a educação familiar e escolar. Então, às vezes, a escola fica naquela preocupação, esse aluno tem que aprender, esse aluno tem que gostar de estudar, esse aluno tem que ter motivação, mas se ele não tem motivação em casa, fica mais difícil a escola conseguir, né? Então, buscando formas de conseguir a adesão da família para a sua tarefa de desenvolver nos alunos atitudes positivas e duradouras com relação ao aprender e ao estudar. Então, os pais têm que passar essa preocupação, essa vontade, essa importância da escola. Os pais têm que colocar isso na cabecinha das crianças, né? Olha, meu filho, você precisa aprender, você precisa prestar atenção na professora, você precisa participar, interagir. Então, os pais têm que participar em casa. O que você teve hoje, meu filho, né? Qual a atividade que foi hoje? Eu quero saber. Muitos pais não fazem isso, nem querem saber. A gente sabe disso, tá bom? Então, grande parte do trabalho do professor seria facilitado se o estudante já viesse para a escola predisposto para o estudo. Se em casa ele tivesse quem convencido da importância da escolaridade, o estimulasse a esforçar-se ao máximo para aprender. Mas a escola não pode deixar de fazer sua parte, é claro. A escola faz a parte dela. Independente do pai, dos pais, dos responsáveis em casa, a escola precisa fazer a parte dela. Também não pode ficar esperando. Você fala, convoca o pai, conversa, faz ele participar, mas assim, se ele não está nem aí, fazer o quê? Mas a escola tem que fazer a parte dela de qualquer forma, independente do pai, né? O cumprimento do dever de atender a seus interesses educativos e o oferecimento de uma escola da qual todos possam gostar. Então, assim, independente, o paro deixa claro a importância dessa qualidade de ensino com a participação dos pais. Ponto. É de extrema importância essa participação ativa dos pais para ajudar no processo educativo na escola, certo? Porém, né, se os pais não fazem a parte deles, a escola faz a dela e ponto. Tudo bem? Seria melhor se fizessem, mas independente disso, ele já deixa claro, tá? O cumprimento do dever de atender a seus interesses educativos e o oferecimento de uma escola para a qual todos possam gostar. Então, o professor, a escola vai fazer a parte dela, mas se os pais ajudassem, seria muito melhor, tá? Então, é curto mesmo, a parte dele é muito curtinha, mas ele é um dos autores que traz assim, que não foca só aluno,
responsabilidade dos professores, joga toda a responsabilidade, né, no professor, no educador. Porque se não é o professor... Não, o Paro é um autor que vem falando da importância aí dos pais, dessa participação ativa dos pais na escola para que tenha, né, uma qualidade de ensino melhor, né, orientando, fazendo com que os alunos tenham... Tá mudo? Desligou aqui. Peraí. Ok? Peraí, deixa eu voltar. Só um minutinho. Pronto. Obrigado, gente. Muito obrigada. Obrigada. Ok? Então, assim, eu gosto muito dele, particularmente falando, porque ele nos traz algo cobrando os pais, né? A maioria cobra professor, cobra escola, cobra isso, cobra aquilo, mas não cobra os pais. Então, aí é um autor que vem essa cobrança aí, né? No próprio nome do livro, essa qualidade do ensino será alcançada também se houver a contribuição dos pais, ok? Deixa eu ver qual que é o outro aqui. Esse aqui não é pra hoje. Aqui a Panisa é pra amanhã, né? Peraí, gente, deixa eu ver qual que é aqui. Acho que esse é esse. Qual que é? Já me perdi aqui qual que é. Vou seguir a ordem aqui. Vamos lá. Educação infantil. Para que te quero? Para que te quero? O próprio nome do livro, né, faz a pergunta e depois o autor vai responder, né? A Carmen Grade aí. Então, qual é a ideia do livro? Educação infantil, para que te quero? Ou seja, criança, para que você precisa ir para a escola? Para que você precisa ir para a educação infantil? Para que você precisa ir para a creche? Embora seja opcional, a creche não é obrigatória, mas ela está lá sendo oferecida. Para que eu devo ir para a creche? Para que eu devo ir para a pré-escola? Aí é porque é obrigatória, mas não é só por isso, ok? Então, a ideia da autora, das autoras, é responder essa pergunta. Educação infantil, para que te quero? Eu te quero para isso, eu te quero para aquilo, eu te quero para brincar, eu te quero para desenvolver, eu te quero para desenvolver em todos os aspectos, eu te quero, né? Então é isso que nós vamos ver, tá? A autora faz a pergunta na capa do livro e ela responde no interior dela, ok? Agora, além delas colocarem o pensamento delas, gente, elas pegam todo o começo da trajetória na legislação, na nossa legislação, tá? Para depois elas colocarem algumas falas dela, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então, educação infantil, para que te quero? Já começa com duas palavras-chave aí. Educar e cuidar. Cuidar e educar são, vamos lembrar, indissociáveis. Significa que não se separam. Então, ela já começa respondendo o nome do livro, tá? Educação infantil, para que te quero? Te quero porque lá eu vou ser educado. Te quero porque lá eu vou ser cuidado. Certo? Educar, cuidar, cuidar, educar. Já começa respondendo a pergunta dela. São atos que devem respeitar a individualidade do aluno, reconhecendo como sujeitos de direitos, como prevê a lei. A fase do desenvolvimento em questão é a mais importante da vida do ser humano, pois é dos 0 aos 7 anos que os indivíduos formam a sua concepção de mundo e internalizam conceitos, tá? Esses 0 aos 7 anos aí, gente, não tem nada a ver com a questão do, como que eu vou dizer? Creche e pré-escola, tá? Não tem nada a ver. É a fase do desenvolvimento conforme a autora, tá? Então, eles dizem assim,
que o desenvolvimento do ser humano acontece até os 7 anos. Então, isso pode acontecer no infantil e vai pegar um pouquinho do fundamental, independente disso, tá bom? Para tanto, é importante que os pais, mestres, saibam muito bem desse desenvolvimento e tenham claros seus objetivos, pois toda a informação dada à criança será armazenada e a partir dela estabelecerá suas relações. Atualmente é muito comum que os filhos fiquem em pré-escolas durante o horário de trabalho dos pais. Algumas crianças, como já acompanhei, permanecem ali durante as 12 horas de funcionamento. Então veja, o que as autoras estão falando? Também respondendo a pergunta, educação infantil para que te quer? Na escola, a criança vai se desenvolver muito e muitas vezes mais do que na própria casa dela. Por quê? Conforme as autoras, e nós sabemos que isso é uma verdade, né? Muitas crianças ficam ali 12 horas por dia, né? Lembra lá, apesar que aqui é autor, mas vocês lembram quando a gente trabalhou, estudou sobre a jornada? 4 horas no infantil, 4 horas no mínimo. Se for uma jornada parcial, quem faz normalmente essa jornada é pré-escola, e se for uma jornada integral, 7 horas no mínimo, que normalmente é a creche. Resumindo, o que as autoras estão falando aqui é o seguinte: muitas crianças passam mais tempo na escola do que na sua própria casa. Isso é uma verdade. Então, enquanto os pais estão trabalhando, elas estão lá. Isso acontece muito mais com creche hoje, né? Hoje, antes o infantil todo acontecia isso, há muito tempo atrás. Hoje não, hoje está dividido. Então, assim, quem fica mais tempo na escola é creche. Porque hoje tem um horário específico aí, 4 horas no mínimo aí, pré-escola, tá? O que a escola deve proporcionar nesse tempo? Novamente explicando a pergunta. Educação infantil, para que te quero? Então, o que fazer com todo esse tempo que a criança vai ficar na escola? Seja 4 horas no mínimo, seja 7 horas no mínimo, seja 12 horas, o que vai ser feito com esse tempo todo? Primeiro, tem que ter um planejamento, é claro, né? Vai ficar todo esse tempo só dormindo, assistindo desenho ou no parquinho? Não. Tem que ter toda uma estrutura, todo um planejamento. Vamos lá. Segundo os autores, né, as autoras no caso, tudo bem? É dever da escola educar e cuidar. Ou seja, desenvolver o cognitivo, a psicomotricidade, sem fazer desse ensino um processo, isso já caiu na pergunta de concurso, sem fazer desse ensino um processo mecânico. Então, o processo não pode ser mecânico, o processo não pode ser sem afetividade, ao contrário, não pode ser mecânico, deve ter afetividade, né? Deve ter um olhar atento, tá? Deu para entender aí? Então, quando fala assim, sem fazer desse ensino, né? Então, o ensino não pode ser mecânico, sem afetividade, sem ter um olhar atento, ok? Educar cuidando e cuidar educando. Então, na educação infantil, eles vão ter essas duas vertentes aí que não se separam. Da mesma forma que eles educam, cuidam, educam, vice-versa. A escola não é aquele espaço onde a criança apenas aguarda o retorno dos pais. Ela deve visar o desenvolvimento global do aluno. Então, não é simplesmente, o aluno da educação infantil, ele está aí, vamos só alimentar, trocar, levar para o parquinho. Não, vamos esperar só os pais chegarem. Não. Lá eles vão ter o desenvolvimento global, tá? Em todos os aspectos, físico, motor, afetivo, todos eles. Sendo assim, é necessário compreender cada estágio de desenvolvimento das crianças. Vejam, cada faixa etária, né? Então tem a faixa etária dos bebês, tem a faixa etária das crianças pequenas, mas um pouquinho maiores e assim por diante. Então tem que respeitar cada estágio, é claro. Traçar objetivos
e auxiliar para que cada um alcance o seu ao seu tempo, sem pular etapas. O que elas devem aprender em tal tempo, sem pular etapas. Cuidar é ter a sensibilidade de olhar para cada dificuldade, para cada sintoma de febre, fome e outras tantas coisas comuns no cotidiano escolar. Então vejam a responsabilidade aí do professor, né, do nosso educador aí. A parte do educar são voltadas ao processo educativo. O educar é o que eu tenho que ensinar para o meu aluno. Ensino-aprendizagem, certo? A parte do cuidar professor, apesar de você também ter que cuidar do educar, você observa o cuidar. Ah, sou eu que faço tudo? Não, vai ter os auxiliares, né? Aqui a gente não está entrando nesse mérito, mas o professor vai ver se o aluno está com febre, ele percebe se o aluno está com fome, né? Tudo isso ele vai ver por onde? Pela sensibilidade que ele tem, né? E as crianças dão as dicas, a gente sabe, tá chorando por quê? Ou tá com dor, ou tá com fome, etc e tal, tá? Então, muitas vezes, né, inclusive nós recebemos alunos doentes, que não pode, porque a gente não pode medicar aluno na escola, né? Mas, enfim, ok? Então, o professor deve ter essas duas palavras-chave aí, bem nítidas aí. Então, respondendo, educação infantil para que te quero? Te quero porque lá eu vou ser educado e cuidado, educado. Te quero porque lá eu vou ter meu desenvolvimento global, certo? Te quero porque lá não será um processo mecânico. Te quero porque lá vai ter, né, afetividade. Os professores terão um olhar atento, ok? Os professores vão perceber quando eu estiver com febre ou com fome, tá? Que é o cuidar. E os professores vão me ensinar muita coisa lá, certo? E eu vou passar muito tempo, né? Os alunos falando, né? E eu passarei muito tempo, muitas horas longe da minha casa com os professores na escola. Ok? Conclusão. Abordagem, vou chegar lá. Abordagem educacional rege... Ah, não, essa parte não, gente, desculpa. Essa parte não vai entrar no de vocês. Só vai entrar aquela lá. Não vai entrar para vocês essa parte não, tá? É só até aqui mesmo. Então, respondendo a pergunta deste livro aqui, tá? Então, gente, vocês não precisam nem focar tanto na fala, mas só de olhar o livro vocês começam a refletir. Para que o aluno quer a educação infantil? Ou para que ele precisa, né? Para ser educado, cuidado, se desenvolver, enfim, ok? Deixa eu ver aqui. Tá. A gente não vai muito longe hoje, não. Lacerda, que é curtinho também, é um artigo, tá? O Lacerda é um artigo, ele não escreveu um livro. Por que a Prefeitura de Guarulhos colocou um autor que fala sobre o município especificamente de São Paulo? Ele não fala do município de Guarulhos, ele fala do município de São Paulo. Porque acharam importante a fala dele para que muitos outros municípios adotem a ideia, tá? Guarulhos está quase lá, ainda não chegou totalmente, mas assim... Aqui em Guarulhos nós já temos várias escolas que são polos da educação especial, tá? Várias escolas aí são núcleos, polos que eles chamam, ok? Então, vamos lá. Lacerda, que escreve junto com Albres e Drago, ok? Eles escreveram um artigo, não é livro publicado, né? Eles fizeram esse artigo para a Prefeitura de São Paulo. Política para uma educação bilíngue e inclusiva a alunos surdos do município de São Paulo. É muito interessante esse artigo, viu, gente? Muito interessante. Então, assim, por que escreveram sobre o município de São Paulo? Lá em São Paulo, aqui ele foi feito esse artigo
parabenizando algumas coisas e criticando outras. Não criticando a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria do Município de São Paulo da Educação, não é isso. Ele quer dizer assim, que houve um avanço nessa área, porém, algumas coisas precisam também melhorar, como tudo precisa melhorar, né? Então, vamos lá. Ó, o objetivo deste artigo é analisar a atual política da educação de alunos com surdez no município de São Paulo, já que tal política tem impacto na indução de ações no sentido de criar ou não melhores condições para a aprendizagem desse alunado. Então, assim, a Prefeitura de São Paulo já tem uma escola bilíngue. Lá não é só uma sala de aula, como muitos núcleos, como muitos polos, né? Lá realmente existe essa educação bilíngue e existe uma escola bilíngue. Claro que tem que ser moldada, tem que ser melhorada, tal. Então, assim, primeiramente o Lacerda, junto com seus companheiros, eles fazem um elogio, que a Prefeitura de São Paulo saiu na frente e montou uma escola bilíngue, né? Que atende alunos surdos, ok? Surdos. Porém, que ainda tem muitas coisas para serem melhoradas, é isso que eles vão falar. Vamos lá. A educação de surdos é tema polêmico e resultados satisfatórios nem sempre são alcançados. A língua de sinais, Libras, né? Que é a língua de sinais para os surdos, é a língua de constituição de sujeitos surdos e, quando assumida nos espaços educacionais, favorece o melhor desempenho desses sujeitos. Então, a ideia também deles não é só trabalhar essa questão da educação bilíngue dentro da escola bilíngue, mas levar a língua de sinais também para as outras escolas que não são bilíngues, né? Porque pode ter um aluno e para se comunicar com o seu colega, por exemplo, ok? Cadê? Propostas de escolas de surdos e educação inclusive emergem e debatem o direito linguístico da pessoa surda. O que é o direito linguístico aí no caso, tá? A pessoa surda, né? A deficiência auditiva aí no caso, a surdez, enfim, que é falado dessa forma aí, eles têm direito, além de ter direito a Libras, né? A Libras, a língua de sinais, é a língua materna deles. Então, o correto, né? O correto seria eles aprenderem a língua, assim como nós não aprendemos língua portuguesa. A língua portuguesa é a nossa língua materna, certo? Depois a gente pode aprender outros idiomas. No caso deles, dos alunos surdos, a língua materna deles é Libras. Então, eles teriam que aprender o Libras para depois ser aplicado, por exemplo, a língua portuguesa. É a mesma coisa dos indígenas. A língua materna deles, Tupi-Guarani. Depois, ensinado outra língua para eles, enfim. Tudo bem? Então, conforme o artigo aí do Lacerda, então existe o direito aí, né? O direito linguístico deles primeiro aprenderem a língua materna deles. Abordagem metodológica, atuação de profissionais bilíngues. Então, para trabalhar com aluno surdo, professor deve, né, ser professor bilíngue, ok? Além de demandarem políticas governamentais para sua implementação. No Brasil, conforme a Lei 10.436 de 2002, o Decreto 5.626 de 2005, tratam a língua brasileira de sinais, aí tá com letra minúscula, tá errado, viu, gente? É letra maiúscula tudo aí. Língua brasileira de sinais, Libras. E da educação de surdos, indicando a necessidade de formação de futuros profissionais. Professor bilíngue, instrutor surdo, intérprete de Libras. Ciente da condição linguística diferenciada dos alunos surdos. Vamos à explicação, que é o que interessa aí, tá? Então, assim, a primeira fala dos autores é elogios. Prefeitura de São Paulo saiu na frente e montou uma escola bilíngue. Ótimo.
Precisa melhorar uma coisinha ou outra? Precisa, mas está ótimo, tá? A prefeitura atendeu o que diz o decreto de 2002 e 2005 em relação a Libras. Ok, tá? Isso é um ponto positivo. Qual seria a crítica aí nesse artigo? Qual seria um ponto negativo, tá? Existe a escola, mas não existem profissionais capacitados para, tá? Não que os profissionais que já estejam lá não sejam capacitados, mas precisa de mais profissionais nesta área, tá? Então, assim, não adianta ter uma escola bilíngue se não tiver professor bilíngue, instrutor de surdo, intérprete de Libras, né? Estes profissionais que eles estão colocando aí, é obrigatório ter numa escola bilíngue. E nem todos os profissionais dessa área são formados em tudo, né? Então precisa ser, eles precisam nessas escolas ter o professor bilíngue, né? Precisa ter o intérprete em Libras, precisa ter o instrutor de surdos, para que essa escola, né, bilíngue aconteça de fato. Então precisa ser melhorado na questão dos profissionais para trabalhar nessa área. Tem a escola, mas não tem todos esses profissionais para poder trabalhar lá, ok? Então, tem os pós, tem os contras, enfim. Nessa perspectiva, destaca-se o caso do município de São Paulo, que conta com surdos inseridos em 2 contextos educacionais distintos. Escolas municipais de educação bilíngue para alunos surdos e as escolas regulares que recebem alunos ouvintes e surdos. Então vejam, apesar da Prefeitura de São Paulo ter uma escola bilíngue, né, existem alguns alunos que não estão nessa escola bilíngue, estão em escolas regulares como as nossas, certo? Estão lá inseridos numa sala de aula com 35 alunos, sendo que não tem um especialista para ficar com esse aluno, tá? Nessa questão, a Prefeitura de São Paulo tá mais evoluída ainda, tá? Não desmerecendo Guarulhos, não é isso não. Nós estamos caminhando para, tá? Melhorando muito, tá? Porque aqui Guarulhos já tem esses polos, já tem esses núcleos, né? Por exemplo, no Bom Clima, tem a escola... se eu não me engano é Crispiniano Soares, ali no Bom Clima, pertinho, que tem o núcleo, tem a sala bilíngue, né? Essa para surdos, ok? Então essa é uma das críticas aí dos autores. E lá em São Paulo, então, tem alunos que já foram encaminhados para a escola bilíngue, assim como existem outros que não foram encaminhados para bilíngue, estão na escola regular. Regulamentados pelo Decreto 5.2.785 de 2011, que cria escolas municipais de educação bilíngue para surdos. Então, foi em 2011 que a Prefeitura de São Paulo criou, né? Então, já faz 10 anos aí que existe, tá? Que eles chamam de EMEBs, é isso? Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos, tá? Então, a sigla EMEBs, é que eu sei, eu prefiro falar por extenso do que a sigla, né? Então, vamos lá. E de escola, M de municipal, E de educação, B de bilíngue e S para surdo. Muita gente confunde e acha que o EB significa educação básica. Não é, tá? Não é. É educação municipal, escola bilíngue, ensino bilíngue, né, para surdos. Enfim, existem essas escolas dentro do município de São Paulo, tá? Então, assim, não vou ler, né, só vou explicar os pontos principais, que é a outra parte, mas, enfim, aqui o que os autores estão falando, que existe toda uma política por trás disso, ok? Então, assim, políticas públicas, políticas que falam sobre a educação nessa área bilíngue, né? Principalmente quando se trata em resolver essa situação nas salas regulares, porque conforme a lei, esses profissionais, se tiver, esses alunos, né? Os alunos surdos,
que ainda estão nas salas regulares, né, precisaria ter um especialista com ele na sala, porque a professora que está dando aula não é a professora especializada para este aluno. Claro que ele tem que ser integrado na sala regular e além da inclusão. Porém, requer, conforme a legislação, um profissional para acompanhá-lo. Nós sabemos disso, ok? Então, aqui é toda essa parte. Veja, o conhecimento construído no percurso do atendimento a alunos surdos no município de São Paulo revela-se favorecedor de uma reflexão sobre a trajetória da educação de surdos. Então, a Prefeitura de São Paulo está avançada nesse sentido. Ampliando a proposta de atendimento tanto às escolas de surdo quanto às escolas organizadas na perspectiva da educação inclusiva bilíngue. Aqui está caminhando para. Guarulhos tem tudo para chegar, né? Já tem muitos núcleos, muitos polos aí e tal. Mas, infelizmente, devido à estrutura, porque São Paulo é muito grande, né, gente? São Paulo tem céu para tudo quanto é lado, cada ano abre creche para tudo quanto é lado, enfim. Eles têm este espaço, né? Essa escola bilíngue lá. Né? Eu vou assistir de novo. Peraí. Não, aqui tá normal. Tá normal. Então, lá eles têm uma estrutura, né? As escolas são maiores, dá para agregar mais salas de aula, dá para montar. Então, assim, enfim, não é todo município que acontece que dá para montar toda aquela estrutura, ok? Aí os documentos analisados indicam a escolha de uma educação plural, entendendo que pessoas com surdez têm diversas necessidades e condições, e que a inclusão social desses sujeitos, no que tange à educação, pode dar-se com diversas roupagens. Conhecer melhor essa proposta pode orientar novas políticas públicas atentas à condição bilíngue implicada na surdez. Cabe, então, acompanhar os efeitos da implementação de tal legislação a fim de compreender seus impactos sobre as práticas educacionais que envolvem surdos. Então, vamos resumir aqui, em geral, o que traz esse artigo aí, tá? De um lado, pontos positivos, foi construída uma escola de educação bilíngue, né? Existe. E pontos positivos ainda, que vira e mexe aí, estão sendo analisadas políticas públicas, estão melhorando a cada dia a questão da educação especial, principalmente na surdez, certo? Ponto positivo e ao mesmo tempo negativo. Os profissionais que já existem, ok, estão fazendo o trabalho, porém não é suficiente. É necessário ter profissionais que sejam professores bilíngues, instrutores surdos, intérpretes em Libras, para que o trabalho aconteça efetivamente. Então, o foco deles é a Prefeitura de São Paulo. Tudo bem? Esse é o foco. Deixa eu ver aqui o que mais que tem para hoje. Tem a Martins só. Isso aqui é para amanhã, Tá. Então, nós temos mais este autor aqui, que é para hoje ainda. Nós vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje e vamos dar continuidade amanhã. Que é... Deixa eu achar aqui. É a que fala de arte. É essa mesma, Martins. Deixa eu só confirmar aqui os nomes de autores que são para hoje, para colocar certinho na gravação lá depois da aula. Deixa eu só confirmar aqui quem foi hoje, tá? É a Rego, a ordem, né? Rego, a Silva foi, Small e Small, são 2 livros dela. Depois teve a Verde e Lacerda. Teve o Paro e nós vamos finalizar com a Martins, que é curtinha, tá?
E amanhã a gente dá continuidade, tudo bem? Fiquem tranquilos. Ah, não deu tempo de todos. A gente pega a quarta-feira também, a quinta-feira também, tá bom? Só não, a gente não correr. Por quê? O que vai gastar mais tempo, no caso amanhã, tem esse referencial aqui, gente. Tá. Tem esse referencial aqui do MEC que é comprido, tá? Esse referencial aqui, por isso que eu tô deixando por último. Fala toda a trajetória aí da educação infantil. Muitas coisas são repetidas, mas está na bibliografia, é obrigado a dar, né? Então, tudo bem. Deixa eu só colocar aqui para não confundir, tudo bem, deixa aqui, depois eu marco. E por último, então, nós temos a Martins, essa mesmo. Amanhã eu separo direitinho aí, porque nas aulas anteriores estava tudo junto, né? E agora não está mais. Vamos lá, porque alguns autores já foram para gravação e tal. Vamos lá. Por último, para finalizar o dia de hoje, nós temos aí a Martins, Miriam Celeste Ferreira Dias Martins. Ela vai nos trazer a didática do ensino de arte. Então, lembre-se, ela fala de arte como um todo, tá? Porém, não podemos esquecer assim. Existem os professores de arte, tá? E existem as professoras polivalentes, nós, professores, que temos que dar arte na escola. Deu para entender? Então, assim, nós não somos formados em arte, mas nós, professores polivalentes, temos que trabalhar arte no infantil creche, arte 4 e 5 anos, apesar que hoje, né, apesar que na realidade de hoje, por exemplo, Prefeitura de Guarulhos, já tem um especialista em arte, tem um de arte, tem um de inglês, tem de educação física, a partir da pré-escola, né, da pré-escola já tem. Mas assim, não se esqueça que a gente pode trabalhar, se for PEI, na creche, né? PEI é creche. Agora o PEB pode ser 4, 5 anos, né? Enfim, isso não vem ao caso agora, tá? A Martins traz pra gente o quê? Como se trabalhar a disciplina de arte. Qual é a didática que nós podemos usar em arte, tá? Então, ela coloca a língua do mundo, poetizar, fruir, conhecer arte. Primeiro ela vem colocando assim, ó. Isso se encaixou perfeitamente comigo, tá? Porque eu nunca aprendi arte de verdade na escola. Nem na época do infantil, nem na época do fundamental, sinceramente falando. A arte mesmo, que envolve uma poesia, envolve a criação, você olhar para uma imagem, para um quadro, né? Ficar refletindo. Eu nunca tive isso, assim, né? Talvez por isso que eu nem desenvolvo nada dessa área. Mas enfim. Aqui, a Martins vem colocar, professores, como que vocês podem trabalhar arte? Qual é o correto, né? O correto não é simplesmente você só trabalhar, por exemplo, um quadro, uma escultura, Não, envolve várias coisas, né? Não é só a parte teoria, é a parte prática, tudo bem? A gente vai chegar lá, vamos lá. Vamos lá. A palavra-chave aí é desenvolvimento expressivo. Vamos ver o que se trata, tá? Na busca de compreender a trajetória expressiva da criança, são traçados paralelos entre os principais autores que estudaram o desenvolvimento expressivo. Então, assim, nós temos que valorizar esse desenvolvimento expressivo. Por quê? A criança não vai aprender já diretamente fazendo um desenho, vai? Não. Ela começa da garatuja, ela começa dos primeiros traços, né? Nem sempre ela vai conseguir, conforme a faixa etária, ela vai conseguir montar o desenho completo. E às vezes, quando monta, muitos deixam solto o desenho, não tem um chão, não tem um piso, ficam soltos. Nós temos que valorizar esses desenhos,
e a partir daí dar o norte, as crianças vão criando, né? Então, é necessário valorizar esse desenvolvimento expressivo, porque é a expressão da criança, aqueles traçados são a criação da própria criança. Então, este desenvolvimento é apresentado sob a forma de movimentos em espiral crescente, tá? Espiral, coloca aí, não sei se dá para vocês verem. Espiral, vai voltando. Indo de modo mais intuitivo em direção ao conhecimento simbólico e à poética pessoal. Então, quando se fala de arte, conforme a autora, tudo tem a ver com poesia, com poética. A arte também é uma poesia, né? Uma obra de arte é uma poesia. Você analisar Nossa, começou. Uma escultura é uma poesia, então tem várias formas de se expressar a arte, tá? São propostas diferentes, situações, problemas. Alguns dos títulos são muito sugestivos e expressam exatamente esse sentimento de deslumbramento e de emoção que se apodera de nós frente a uma obra de arte. Outra palavra-chave que ela vai focar na obra de arte. Ou ainda o sentimento de plenitude só possível no momento da criação. Então, assim, uma palavra-chave é desenvolvimento expressivo. Você valorizar todo o desenvolvimento expresso pela criança. Bom, o foco dessa autora, de toda parte da área de arte, o foco dela é a obra de arte. Quadro, escultura é a obra de arte. Porém, conforme a autora, não é para ser trabalhado de forma tão objetiva, né? E tão teórica. Obra de arte, então, é para ser trabalhado a contextualização da obra, tá? Fazer comparações. Não adianta chegar no aluno e falar assim, olha, tá vendo essa obra aqui? É de fulana de tal. Ela foi feita em 1900 e bolinha, pronto. Não é isso, não é essa a ideia. É mostrar a obra de arte, fazer um vínculo com uma associação com o que estava acontecendo naquele momento em que aquela artista fez aquela obra, certo? Trazer para eles fazerem comparações com atuais, né? Por exemplo, no livro ela dá um exemplo se eu não me engano não, é isso mesmo. São vários, mas ela dá um exemplo da Tarsila do Amaral, por exemplo, que tem aquele quadro. Não lembro o nome do quadro, tá? Da obra de arte, mas é um que tem as formas geométricas, sabe? Tem as formas geométricas lá, tem o triângulo, tem o retângulo, tem o quadrado, enfim, tem as formas geométricas. E as crianças gostam muito conforme ela. Então, trazer isso para a sala de aula, para eles fazerem comparações com outras coisas. Então, através, não só falar a obra, mas trazer em vídeo, trazer no slide no projetor, mostrar, se puder trazer uma imagem, né, impressa, enfim, eles terem contato. Hoje tem muitos livros, inclusive, que trazem essas imagens de obras de arte, eles valorizam muito mais hoje, né? Consideramos que esta obra pode se constituir em um importante auxílio aos professores na compreensão dos parâmetros curriculares nacionais pelos professores, né? Pois aborda e esclarece questões relevantes presentes nos PCNs, bem como introduz o leitor aos autores mais influentes nos referenciais teóricos dos parâmetros. Resumindo, aí tem 3 palavras-chave nessa parte aí. Desenvolvimento expressivo é uma, obra de arte é outro, para poder associar, e contextualizar uma obra, tá? Então, contextualizar não é falar só, quem fez essa obra foi fulana de tal e em 1900 e bolinha. Não, é contextualizar toda a obra, né? Toda aquela coisa poética, o que estava acontecendo, despertar a curiosidade dos alunos, eles vão... Aí, depois de toda essa contextualização, estou falando de arte, então, que depois de toda a contextualização, é colocar a mão na massa, é fazê-los criar. Então, a teoria e a prática aí caminham juntos.
Eu faço a toda parte, faço eles associarem e depois eles vão criar uma obra de arte. Né? Daí você vai propor isso a eles. Mas de que forma essa proposta, depois que você contextualizou tudo? Eles têm o direito de desenvolvimento expressivo. Eles vão se expressar através do que você explicou, do que você contextualizou sobre aquela obra. Você não vai poder obrigá-los. Vocês têm que desenhar igualzinho. Vocês têm que fazer igualzinho. Não, você vai deixar livre, tá? Eles vão desenvolver conforme o que você explicou, certo? Isso é o que eles chamam de desenvolvimento espiral. Você explicou, só que eles vão imaginar, eles vão se expressar e vão criar, ok? Tudo bem, gente? Hoje eu tô bem cansadinha, certo? E aqui a gente finaliza aí a Martins no dia de hoje, tá? Eu peço até desculpas para vocês hoje pelo ocorrido, né? Mas eu sou muito medrosa com essas coisas mesmo. Nós vamos parar a aula hoje um pouquinho mais cedo, né? Porque a semana passada a gente foi até às 11, ok? Esses autores vocês podem rever nas gravações, depois eu vou colocar no YouTube, que é Arrego, Silva, Small, Craig, Lacerda, Paro e Martins, foram esses, né? E amanhã a gente dá essa continuidade. Se não der tempo de ver todos amanhã, a gente continua na quinta. Se der tempo de terminar amanhã, na quinta a gente começa outra disciplina, tudo bem? Mas eu acredito que dê. Não se preocupe com toda essa parte teórica. Aliás, tem que se preocupar também, tá? Mas não se preocupe em relação aos treinos. Ó, a professora Fernanda está falando teoria. Quando é que nós vamos treinar perguntas que caiam no concurso público? Que é o mais importante, né, gente? Mas precisa dessa teoria primeiro, ok? Nós vamos treinar daqui 2 semanas, serão 2 semanas, a semana toda de treino. Só treino das provas anteriores. Treino de legislação, treino de autores, treino de redação, treino de português, treinos, ok? Então não se preocupe que nós teremos treinos, provas anteriores, simulados, apostila de questões, enfim, nós teremos bastante coisa, não se preocupe. Eu estou um pouquinho cansada hoje, que eu dei bastante aula, manhã, tarde e noite hoje, ok? Eu agradeço a participação de vocês aí, deixa eu parar a gravação para falar com vocês.